Boa noite a todos. A gente vai iniciar mais uma aula. Continuando com o tema perispírito, hoje vamos tentar abordar a parte de perispírito e saúde, né? Qual essa correlação para que a gente possa fechar esse tema, compreendendo a importância do perispírito no nosso dia a dia mesmo. A gente vai abordar a questão da saúde e vai abordar a questão do pensamento, mais uma vez. Qual o impacto que o pensamento tem e como é que ele age em nosso perispírito. Aí, lá no livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda vai falar da importância do conhecimento das propriedades do perispírito. Por que é importante a gente conhecer essas propriedades? E ele diz assim: o conhecimento das propriedades do perispírito, conforme as lúcidas referências do eminente codificador do espiritismo, Allan Kardec, é a única forma de compreendermos inúmeros enigmas que dizem respeito à saúde física, mental e emocional dos indivíduos, bem como os processos de evolução do ser humano. Muitas das respostas a esses questionamentos, a diagnósticos que muitas vezes a própria ciência não consegue encontrar, não consegue fechar, né? A origem de algumas doenças estão na compreensão do perispírito. Porque algumas lesões que a gente causa ao nosso perispírito estão nas nossas ações lá no passado. Então, por mais que a gente tente analisar aquele processo de doença, né? Tentar a cura, tentar o tratamento, porque em alguns casos ele é possível e em outros não. O que explicaria você ter o protocolo para determinada doença e algumas pessoas não conseguirem obter a cura? Quando muitas vezes é dizer assim, porque descobriu cedo. Não, tem gente que descobre cedo e não consegue curar. Tem gente que passa anos e anos e anos a fio com um diagnóstico de que os médicos desenganaram e vive anos. Então, o que é que move, né, esse processo de doença em nós? A gente vai tentar caminhar por essa trilha na aula de hoje, tá? Lá em Obras Póstumas, Kardec vai dizer assim: sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. E é interessante a gente observar porque como é que a gente tem, por exemplo, crianças que nascem já com patologias graves, né? Sem nem ter tido aí o que a gente poderia dizer culpa, né? Culpabilizar. Se a gente analisa tudo isso do ponto de vista da unicidade das existências, só existe essa vida aqui, então não existe justiça de Deus. Porque aquela criança fez o que para merecer aquela doença? Né? Nasce com a insuficiência pulmonar, cardíaca, às vezes até câncer mesmo, tumores, né? Precisam já nascer, muitas vezes, passando por cirurgias, por tratamentos extremamente dolorosos. Quando a gente vai entender primeiro a pluralidade das existências, ou seja, a lei de causa e efeito, o que eu estou sofrendo hoje é porque eu lesionei o meu perispírito no passado. Aquela lesão que eu causei, e eu posso causar essa lesão ao meu perispírito fazendo algo em mim ou no outro. Se eu, por exemplo, sou alguém que sou extremamente irritado, impaciente, revoltado, eu estou alimentando o meu perispírito, a minha mente, certo?
com esses venenos, a gente pode dizer assim, porque isso é veneno para o nosso espírito e para o nosso corpo. Então, eu estou ingerindo veneno. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu estou ingerindo. A gente não ingere só alimento. A gente ingere ideias, a gente ingere sentimentos. E isso tudo nos cura ou nos adoece. Porque haverá uma repercussão no nosso perispírito a cada ingestão dessa que a gente faz. É o alimento da nossa mente. Com o que é que a gente alimenta a nossa mente? Na nossa condição evolutiva, a gente ainda não consegue lidar com determinadas situações de dor, de frustração, sem que a gente emita uma opinião ou um julgamento. Quando a gente assiste uma notícia, uma determinada notícia, automaticamente a gente formula um julgamento sobre aquilo, não é assim? Então vem o pensamento, às vezes, de inquietação, de revolta. Talvez hoje de revolta não mais, porque a gente tenta não se revoltar, mas intimamente aquilo lhe incomoda de alguma forma. Por mais que você tente se manter alheio àquilo, aquilo tem impacto em você. Se você passar a observar, você vai sentir, perceber modificações em você. Agora imaginem aquela sobrecarga acontecendo de forma insistente e persistente. Isso vai causar uma repercussão no nosso corpo físico. E aí vem a enfermidade física. Isso a gente está falando de situações atuais. Situações anteriores estão registradas no nosso perispírito, como nós vimos. É aquela memória de todas as nossas reencarnações. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente está arquivado no nosso perispírito. E aquilo ali vai atrair situações para que a gente possa obter a cura do nosso espírito. Senão, a gente não vai se libertando dessas nossas ações equivocadas, né? Nem aprendendo a lidar com elas. Tá claro isso até aí? Ainda Kardec, né? Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão. As causas de muitas moléstias serão a esse tempo descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Essa fala de Kardec não poderia ser mais atual, né? A gente está vendo hoje a medicina, sobretudo no Brasil, abrindo as portas oficialmente para a relação da espiritualidade com a saúde, né? Quando um Conselho Federal de Medicina cria uma comissão de espiritualidade e saúde para trazer para o órgão que regula a profissão tudo que é pesquisa que está acontecendo, está em andamento, pesquisa concluída acerca do tema, ele está referendando que aquilo ali faz sentido. E isso tem uma importância grandiosa para nós, população em geral. Não é questão, mais uma vez, a gente faz questão de falar, que não diz respeito à religião. Como sempre se fala, é questão de leis naturais. Então, a ideia, a percepção da espiritualidade é fundamental para que a gente possa compreender o que é saúde. Senão eu não consigo tratar o corpo físico. A gente vê um neurologista dizer que quando a gente ora, a gente ativa partes do nosso cérebro ligadas às tomadas de decisão. Então você vai precisar tomar uma decisão importante na sua vida. Você faz uma oração
e você se conecta a Deus, você expande o seu cérebro para tomar uma decisão melhor. Isso não é religião. Pode ser a religião que for, e pode ser que a pessoa nem tenha religião. Se ela, de alguma forma, se conecta a essa energia superior, chame ela do que quiser chamar, ela está ativando aquela parte do seu cérebro físico que vai clarear as suas ideias para que ela tome as decisões de forma mais lúcida. Onde a gente está vendo religião aí? E quando eu falo de religião, eu estou falando de rótulo, não da parte moral, que a gente sabe que é fundamental. Então, não pertence a nenhuma religião. É orgânico nosso. Qualquer pessoa que fizer isso vai ativar essa parte do cérebro. É orgânico. E é isso que a gente precisa construir nas nossas mentes. Tudo isso que a gente está falando aqui é orgânico, é lei da natureza, é lei de Deus. Vai acontecer a gente querendo ou sem querer. Quando a gente estabelece isso e entende que é assim que funciona, acabam-se os rótulos. E acredito eu que a gente está muito perto disso acontecer. Quando a gente vai ver lá no Evangelho a aliança da ciência com a religião. É nesse sentido que as coisas vão acontecer. E esse conhecimento será absorvido por todas as religiões, porque não tem como ninguém ser excluído de algo que é orgânico. Não é isso? A neurociência entra aí. Todas as áreas, né, da medicina. E nesse contexto também, quando você eleva o seu pensamento, faz uma prece, você permite que os seus protetores também lhe auxiliem nesse processo. Sim, com toda certeza. Tem as intuições, né, na tomada de decisão. A gente sabe que esse intercâmbio, ele acontece o tempo todo. Mas aí ele está falando da parte fisiológica, né, do que acontece na parte fisiológica, porque eu acho até que esse neurologista, ele nem é espírita, então ele aborda muito a questão do ponto de vista fisiológico mesmo, né? O que é que acontece quando a gente faz essa conexão com essa energia superior, a gente chama de Deus ou de qualquer outro nome, mas quando você tem essa entrega a essa força maior, essa energia maior, você ativa o seu cérebro nessas regiões. Então, para além até de você acreditar em espírito. Mas óbvio que a gente sabe que os nossos protetores espirituais estão esperando ali só aquela brechinha, né? Para nos ajudar, para nos intuir, para nos conduzir a tomar essas melhores decisões. Então, se a gente bem soubesse, a gente estaria durante todo o nosso dia em estado permanente de prece, como diz nossa amiga Vilma. Porque a cada momento que a gente eleva o nosso pensamento, e não é uma fala repetitiva, não é uma oração da boca para fora, né? É um pensamento, é um obrigado, é você contemplar um pôr do sol, é você olhar o oceano, olhar o mar e dizer assim, meu Deus, né? Que grandiosidade. Naquele momento você está conectado com Deus. É uma prece. Ainda que a gente não perceba que é, né? A gente só pensa na prece como um petitório, né? E não é assim. Cada momento que você pensa em Jesus, que você pensa em Deus, você está fazendo uma prece. E isso deveria ser um hábito nosso, a cada situação em nossas vidas, né? Quando acorda, quando sai de casa, quando assiste uma notícia que não é tão legal, quando assiste uma notícia legal também, quando vê as situações ao nosso redor acontecendo, a gente mentalmente, silenciosamente, a gente faz a elevação do nosso pensamento e isso vai se tornando uma coisa natural, né? Porque se torna hábito. Tem música também, né? Também. Aqui eu trouxe um trecho de um livro de Joana de Ângeles chamado Momentos de Saúde. Então ela vai falar assim: à medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista interior, que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Vê que aqui, nesse momento, hora nenhuma, ela fala que saúde é ausência de doença.
A gente, materialmente, atribui saúde. Não estou doente, eu estou saudável. Então, o conceito de saúde, ele é mais complexo. É uma conquista interior, onde nós temos harmonia íntima. Isso do ponto de vista psicológico, espiritual, material, social, em todos os aspectos da nossa vida, a gente adquirir essa harmonia interior. Não é que eu não vou ter problema, não. Senão a gente vai dizer assim, então ninguém tem essa saúde. Realmente é difícil a gente estar equilibrado, em harmonia, em todos os aspectos da nossa vida. Mas é o nosso objetivo. Então eu posso ter uma doença física e não me sentir uma pessoa doente. E muitas vezes a gente vai observar pessoas que não têm doença física e são pessoas doentes. Porque a desarmonia é tão grande que a gente poderia até dizer, de forma até leviana, que a doença é um resultado esperado. Porque quando a gente está em profunda desarmonia, em algum momento a doença vem. A gente está criando um terreno para que ela se desenvolva. Por quê? Como é que eu faço isso? Por que a desarmonia gera doença? É o alimento diário dessa toxina. Exatamente. Quem pensa é a minha mente, que é o espírito, certo? Não é o cérebro orgânico. É a minha mente que dá o comando. Se eu tiver um cérebro em laboratório, ele não vai pensar, vai? Então é o espírito quem dá vida àquele cérebro. Hã? Não é isso? Aí a minha mente pensa, emite pensamentos inferiores, negativos. Eu estou dando o comando aos meus neurônios de que tem algo ali em desalinho, em desajuste. E são os neurônios quem vão distribuir para todo o meu organismo aquela mensagem, aquela informação. Então o corpo entra em estado de alerta. Minha imunidade baixa. Eu fico mais suscetível a vírus, a bactérias, a fungos, porque a minha imunidade está baixa. Então, muitas vezes, a gente tem cuidado com alimentação, com atividade física, com suplementos, e a gente esquece que é a nossa mente que está no comando. Já diziam os antigos, não é? Mente sã, corpo são. Não é de agora não que está surgindo a ideia, não. Exatamente. Aí vê. Felizmente, a ciência médica alarga o seu elenco conceitual em torno da saúde e da doença, recorrendo a outras disciplinas que contribuem eficazmente para o bem-estar dos seres. Aqui a gente também vai ver Joana falar desse momento que a gente está vendo acontecer, a ciência médica avançando em direção à compreensão do ser integral. Entender que nós somos corpo e espírito é fundamental, porque se eu não entendo e não analiso o meu paciente como esse ser integral, eu não vou encontrar resposta para muitas doenças. E hoje a gente já observa muitos médicos que falam de estresse, manejo do estresse, todo médico fala. Tem que fazer o manejo do estresse. O que é isso? Cuidar da nossa condição mental. Você está entendendo que a sua mente, que o seu emocional tem um impacto na sua saúde. Isso já é fato, independente da gente admitir a espiritualidade, como está acontecendo. Isso já vem acontecendo há um tempo, de entender que as nossas emoções, que a nossa condição mental impacta na nossa saúde. Gera doença, gera enfermidade física.
e mental, né? Isso acentuou mais depois da pandemia. Esse Estresse. abertura, assim, não, abertura assim de que tem alguma coisa por trás. Não sei se está correlacionado com a pandemia, mas eu acho que vem avançando há um tempo já, como eu estava dizendo, já tem um tempo que a gente observava médicos falarem das questões psicossomáticas, de quanto a gente não digere as emoções e elas se transformam em doenças. Isso já, de um bom tempo, já vem sendo veiculado, né? Mas tudo está se acelerando, né? Porque a gente precisa chegar a esse momento em que as coisas vão clarear e vão acontecer. Então, eu acho que todo esse progresso tem sido acelerado, sabe? E a pandemia tornou a gente se ver, né? A intenção é essa, mas nem todo mundo, né? Na verdade, todas as situações Conhecer. que a gente vive na vida, elas têm um propósito, né? De fazer a gente olhar para si e se analisar, tentar se modificar, e como também o nosso estágio evolutivo é ainda atrasado, tem pessoas que aproveitam as situações e se modificam e tem outras que não. É o que vai acontecer com qualquer doença, por exemplo. Você vê pessoas que têm câncer e que buscam olhar para a vida com uma outra ótica, né? Mais resignados, mais resilientes, e outras não. Tem câncer e continuam a viver como antes, sem que aquilo tenha nenhum impacto em si, porque é do nosso momento, da nossa maturidade, entendeu? As modernas constatações da psicossomática vêm demonstrar que as ocorrências patológicas nas áreas psíquica e emocional facilmente se transferem para a orgânica, ensejando o campo para a instalação de doenças de gênese variada. Tá vendo? Então, já é constatado pela psicossomática que tudo que nos acontece no campo emocional e psíquico, né, mental, repercute no nosso corpo físico tranquilamente. Então, são transferidos para o nosso organismo, facilitando, criando condições para que doenças se instalem. E aí a gente vai entender que muitas vezes essas doenças têm correlação com aquela lesão que a gente tem no nosso perispírito. Lembram que semana passada a gente falou que as nossas ações ficam registradas no nosso perispírito e que ali fica um fator predisponente. Então, eu tenho uma tendência a desenvolver determinada doença. A depender das situações, a depender de como a minha mente encara as situações, a depender de como eu vou digerir as minhas emoções, eu vou ativar aquela doença ou não. Estão entendendo? Ainda Joana continua. Perturbado o equilíbrio energético de sustentação das células, os fatores imunológicos, sob bombardeio de descargas mentais destrutivas, alteram-se, facultando a instalação e o desenvolvimento dos agentes mortíferos que produzem a degenerescência do organismo. Então, vamos supor que eu tenha lá já o meu fígado meio baqueado, né? Porque lesionei ele, como Vilma disse, tomei todas na vida passada. Então, o fígado já tem essa fragilidade. Quando eu entro nesse estágio de desequilíbrio mental ou emocional, para onde vai a minha descarga? Para o fígado, que já tem aquela fragilidade. Então, vou sobrecarregar aquele órgão que já tem aquele fator predisponente. E aí a gente vai ver o desenvolvimento de doenças com essas descargas mentais destrutivas. Certo? Em razão disso, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência da responsabilidade, a fim de que
lúcido e equilibrado, o indivíduo defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. Então, vê o que Joana está dizendo, gente. A gente está entrando numa era do conhecimento de nós mesmos. Então, a gente está entendendo que a gente é responsável totalmente pela nossa saúde. Não adianta a gente ir no médico, fazer todos os exames e querer resolver com remédio. Não vai. Não vai, a gente quer soluções imediatistas. A gente quer acabar com a dor instantânea. Esquece de compreender o que está causando a dor. A gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade diante disso para que alimentemos o nosso organismo espiritual e físico com harmonia, com equilíbrio. E aí a gente vai conquistar saúde. E a gente vai entender também que quando a gente está fazendo isso hoje, a gente está projetando o nosso perispírito do futuro. O que eu estou colhendo hoje de desequilíbrio são minhas ações do passado. Talvez no passado a gente não tivesse essas informações. Muito provável que a gente não tivesse, senão a gente não estaria aqui, né? Então a gente está tendo acesso a essas informações que nos fazem entrar nessa era de responsabilidade, de consciência. Então, se eu sei que aquilo me faz mal e eu continuo a fazer, eu estou sendo muito mais responsável. E é interessante que André Luiz vai usar um termo nos livros dele, acho que em Missionários da Luz, ele usa o termo completista para designar a ideia de espíritos que reencarnam e completam a sua tarefa 100%. Então, vêm e fazem tudo conforme foi planejado. Na nossa condição, a gente deve imaginar que é muito raro isso acontecer. Por quê? A cada pensamento negativo, a cada ataque de raiva, a cada desequilíbrio que eu tenho, eu diminuo o meu tempo de vida. Não é isso? Se eu estou emitindo aqueles pensamentos de irritação, de desequilíbrio, de falta de harmonia, eu estou alimentando o meu cérebro com essas informações, causando um desajuste, e isso vai repercutir no meu organismo físico. Se eu me alimento com comida muito salgada, sabendo que eu tenho pressão alta, eu não sei que aquilo vai ter uma repercussão em mim, vai me levar a problemas sérios. Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer que impacta no nosso organismo tem repercussão no nosso perispírito e vice-versa. Então, quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando do meu perispírito também. E quando eu cuido da minha mente, das minhas emoções, das minhas ações, eu estou cuidando também do meu corpo físico. A gente tem que entender que a gente é esse ser integral. O que eu faço a um repercute no outro. E o que eu faço ao meu próximo repercute também no meu perispírito. É porque esse conhecimento acaba tendo uma consciência para futuras encarnações. Com certeza. A consciência que a gente está adquirindo agora, e esse trabalho que a gente sabe que a gente não vai resolver nessa existência, obviamente, é o início de uma jornada, a gente está ampliando a nossa mente para tudo isso. E é óbvio que a gente não vai conseguir isso 100% do tempo, porque esses pensamentos, eles estão na nossa natureza ainda. Então, a gente hoje faz um esforço de redirecionar o nosso pensamento, né? Eu não vou me desequilibrar com isso. Aí vou botar uma música, vou fazer algo que me traga de volta para o meu equilíbrio.
Eu não posso mais, ciente disso tudo, deixar a minha mente à deriva. Me permitir sentir emoções negativas como se não houvesse amanhã. A gente não pode mais fazer isso. E principalmente quando está doente, né? Aí que o negócio piora, né? Em qualquer situação, pior. Se não tiver doente, vai ficar, né? Tá pior mesmo. Porque a gente já sabe quanto isso é nocivo. Não é? Então, não é que a gente não vá sentir. A gente vai sentir, a gente vai se frustrar, a gente vai se entristecer. O importante é que a gente reaja a esse processo, redirecione aquilo, né? Substitua os pensamentos e os sentimentos. Então, esse esforço, que no início, inclusive, parece sobre-humano, aos poucos você vai percebendo que vai ficando menos difícil, a gente pode dizer assim, né? Mas se você relaxar, aí o negócio... Pode observar, se quando vocês adoecem, o que aconteceu dias antes, na semana anterior? Se não houve algum desequilíbrio, uma preocupação excessiva com alguma coisa, alguma contrariedade, alguma situação que possa ter levado você a essa desarmonia. Na maioria das vezes, se a gente fizer essa análise, a gente vai encontrar essa brecha, né, que baixou ali a nossa imunidade e permitiu que isso acontecesse. O perispírito é, então, sede da alma. Arquiva as experiências que são vivenciadas, bem como os pensamentos elaborados, transformando-os em realidade conforme a intensidade da sua constituição. Então, vê só. Nosso perispírito é sede da nossa alma. Ele não é a alma em si, não é? Ele é aquela roupinha ali que faz o elo de ligação entre a alma, o espírito, e o corpo físico. Ali vai arquivar todas as nossas experiências, os nossos pensamentos, os sentimentos. E à medida que aqueles pensamentos são elaborados, quanto mais intensidade eles tiverem, mais concretos eles serão. Aí a gente escuta dizer, pensamento é força, né? Todo mundo diz isso. A gente pensa e o universo executa, né? Constrói, realiza e as coisas vão acontecendo. Mas, Rafa, por que então que acontece comigo mais coisas ruins do que coisas boas? Qual pensamento está sendo mais intenso na sua mente? Eis a questão que a gente precisa se perguntar. E é óbvio que tem algumas situações que a gente não pode fugir. Porque algumas dessas situações que não são tão agradáveis, elas não estão acontecendo com a gente agora, né? Estão lá no nosso perispírito que arquivou aquelas ideias. Mas se eu direciono a minha mente para situações hoje, eu posso atrair contextos para a minha vida que eu não precisaria passar. Então, se eu sou alguém que só fala de doença, tenho certeza que eu tô com alguma coisa. E deve ser grave. Porque tô assim, pronto, pode começar a pensar desse jeito que você vai descobrir a doença. Eu já contei aqui a vocês o caso do Dr. Décio, que falou em palestra que ele tinha um paciente, todo ano ele ia, disse, doutor, pode passar os exames que eu tenho certeza que eu tenho câncer de estômago. Porque eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. E ele fazia os exames e não tinha nada, até que um ano deu câncer de estômago e ele ficou até orgulhoso, né? Eu disse, eu não disse ao senhor, né, que eu tinha? Eu sabia que eu tinha. Será que ele sabia que tinha ou será que ele projetou aquilo? Porque lembra que a gente pensa e a gente registra aquilo no nosso perispírito. A gente atrai aquelas situações. Na nossa condição evolutiva, o que acontece é que a gente pensa com mais intensidade coisas negativas do que coisas positivas. Porque quando a gente vai pensar coisas positivas, a gente tem a tal da crença limitante, não é? Ah, mas isso aqui é demais para mim.
eu já acho e já consolido que eu nem mereço. Às vezes até por consciência de culpa desse nosso passado, que está lá registrado, está aparentemente apagado, mas ele está atuando como um software oculto ali, sabe? Mas a gente precisa modificar o nosso pensamento. Estabelecer em nós essa harmonia. Pensar, construir na nossa mente essa harmonia. E não é com o outro, é comigo mesmo. Que às vezes o nosso pretexto é dizer: ah, mas é impossível ter harmonia nesse ambiente de trabalho. Não, não é impossível. A gente é que sintoniza com aquele ambiente. Se eu não estivesse sintonizado, se eu tivesse sintonizado numa outra rádio, eu não escuto o que naquela tá tocando. Não é assim? E é assim com a gente também. Se a nossa mente está numa frequência, aquela frequência mais baixa, inferior, ela não vai ter repercussão em mim. O problema é que normalmente a gente está numa frequência inferior. Aí é a tomadinha, né? Que é ligada ali, o cabo é plugado e a gente recebe toda aquela descarga. E aí a gente precisa ficar atento a isso. Porque aquele pensamento, aquelas situações de forma repetidas, elas vão causar lesões no nosso perispírito. Vocês lembram do caso que eu falei a semana passada, também do Missionários da Luz, em que o senhor adquiriu um AVC por conta de pensamentos inquietos. Quem de nós não tem pensamentos inquietos? Isso para mim foi uma coisa que me marcou muito no livro, porque foi um alerta. Quando minha mente está querendo muito resolver tudo, eu digo: peraí, a gente não tem domínio de tudo que acontece na nossa vida, não, nem é para ter. Às vezes a gente só precisa boiar, sabe? E deixar a correnteza levar. Se entende-se que até aqui eu posso fazer, a partir daqui não me cabe. Então, por que eu vou me inquietar com o que eu não posso resolver? O que vai acontecer é que eu vou adquirir outros problemas. Mas não vai me fazer ter o dinheiro suficiente para pagar o boleto que eu estava inquieta porque tinha que pagar. Vai, quando a gente se inquieta, resolve, chega o dinheiro. Se chegasse era bom, a conta da gente estava... Não vai solucionar os problemas de relacionamento que a gente tenha, não vai trazer nenhuma cura de doença, não vai resolver o problema da guerra no mundo, nada vai acontecer com os nossos pensamentos inquietos. Mas a gente vai se desarmonizar, vai causar lesões no nosso perispírito, vai atrair para perto da gente outras mentes naquela desarmonia. E aquele nosso pensamento inquieto, que era pequenininho, vai se transformando numa bola de neve. Até que a gente entre em quadros mais graves, né? Aí eu trouxe também um trecho hoje do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Flamengo de Miranda, que é psicografado por Divaldo Franco. Ele diz assim: em sua realidade estrutural, o pensamento é neutro, canalizando a força de que se constitui conforme o direcionamento que lhe seja dado. Então, o pensamento é neutro. É a gente quem dá direcionamento. Como tudo, não é isso? A mediunidade é neutra, o dinheiro é neutro, tudo que a gente tem é a gente quem vai direcionar. Nem é bom, nem é ruim. Conseguindo plasmar as ideias que assumem expressões transitórias, auréola-se de energias saudáveis quando cultiva o amor
as aspirações de enobrecimento, o bem. Da mesma forma, reveste-se de miasmas que configuram expressões angustiantes, tormentosas. Então, nós temos a produção, a gente pode dizer assim, dessas ideias, né? A gente plasma essas ideias que vão assumir postura transitória de acordo com aquele alimento que a gente está dando. Se a gente foca no bem, nos pensamentos positivos, em bons sentimentos, aquilo ali vai ser revestido daquelas qualidades morais. Se é o inverso, a gente tem processo de tristeza, irritação e tudo isso, a gente vai revestir aquele pensamento com aquelas qualidades morais. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Toda vez que a gente tem sentimentos e pensamentos negativos ou inferiores, a gente cria esse campo, esse terreno, esse cenário favorável a esses germes físicos ou psíquicos, né? Isso aí é lá no livro Missionários da Luz. Eu estou trazendo vários autores falando a mesma coisa. Veja, Kardec falou do perispírito lá, Joana de Ângeles falou, André Luiz falou, Manuel Filomeno de Miranda está falando. A gente vai observar isso em várias obras da literatura espírita falando a mesma coisa. Quando a gente conseguir compreender o poder que a nossa mente tem, a gente vai dar saltos enormes nessa nossa jornada evolutiva. Então, eu acredito particularmente que a gente deve investir o nosso tempo, a nossa força de vontade, a nossa energia em modificar o nosso pensamento. É a origem de tudo. Quando a gente se dedica a isso, tudo se modifica. A gente pensa que não, mas pode fazer o teste. Se vocês vão ver que é verdade. Aí, o que acontece? Quando a gente está nesse cenário aqui, estamos nós. A gente tem lá nosso perispírito, tá assim. Cada vez que eu experimento esses sentimentos, esses pensamentos, eu impregno o meu perispírito com essas nódoas. Aí, naquela região, você tem uma contrariedade, ataca seu estômago. Você tem uma dor de estômago. Vamos dizer que o seu estômago é a sua fragilidade, porque quando você se contraria, é sempre aquela dorzinha no mesmo local. Tem gente que é uma enxaqueca, tem gente que é uma dor na nuca, tem gente que é... Cada um tem a sua fragilidade. Então, se eu sou uma pessoa que eu me contrario diariamente, qual a sobrecarga que eu estou dando no meu estômago? Aquilo vai virar gastrite. Eu continuo sem cuidar. Continuo com as minhas contrariedades de estimação. A gastrite vai virar úlcera. E aquilo vai se tornando mais grave. Estão entendendo como é que acontece? É um processo repetitivo. Não é uma vez que eu vou ter uma contrariedade e aquilo ali já vai se transformar numa enfermidade física no meu corpo, não. A gente vai fazendo isso durante a vida toda. E aí Joana de Ângeles vai dizer assim, se você passou 50 anos da sua vida agindo daquele jeito, você vai precisar passar mais 50 para purificar. Porque você não vai mudar hoje e achar que está tudo resolvido no seu organismo. Você vem há 50 anos causando desequilíbrio. Você precisa trabalhar pelos próximos 50 para trazer harmonia para o seu organismo. Então, entendem como é complexo? Não é um analgésico que a gente vai tomar e vai resolver. Até porque a mudança de hábito, ela exige tempo, esforço,
renúncia, dedicação. Não é fácil a gente mudar comportamento. Nosso corpo tem uma tendência a nos levar a fazer o que a gente já fazia, a ficar na zona de conforto. Tudo que a gente quer mudar, que a gente quer modificar, há uma resistência orgânica. Estava tão bom aqui, para que tu vai mudar, né? Então a gente precisa se sobrepor a essa ideia do comodismo, da zona de conforto. Tá bom assim, ó, eu tô vivinha aqui. Vivi assim a vida inteira, ainda tô aqui viva. Como se fosse só estar viva, né? Que a gente só vai entender essas repercussões quando a gente analisar o nosso perispírito. A gente não tá vendo ele ainda não, né? Você vai lá no médico, tá as taxinhas, tá tudo boa. Sabe Deus como tá o perispírito, né? Espera. Era bom que tivesse, eu acho que no futuro a gente vai ter o que André Luiz chama de psicoscópio, né? Ele vai falar nos domínios da mediunidade que existe um aparelho que era como um scanner do perispírito. E aí você verifica o que é que tem ali de desequilíbrio, de desarmonia no perispírito. Inclusive, André Luiz vai dizer que quando a gente entra, por exemplo, aqui, ele não disse aqui, óbvio, mas quando os frequentadores entravam na casa espírita, eles eram analisados, examinados com esse aparelho, para que os amigos espirituais, os benfeitores que estavam trabalhando ali, pudessem reajustar algumas situações nesse momento que a gente está aqui, com a nossa mente direcionada para o mesmo objetivo, um pensamento elevado, pensando em Jesus. Então, eles aproveitavam aquele momento para poder reajustar, né, algumas coisas. Também no Missionários da Luz, ele vai trazer vários estudos de caso de pessoas que passaram por verdadeiras cirurgias espirituais durante as palestras de uma casa espírita, reuniões públicas, né? A gente vai estudar isso quando for ver as aulas de passe. Então, como os espíritos trabalham dissolvendo essas nódoas, né? Ele fala de uma nuvem densa que envolve o órgão, aquele determinado órgão, que já estava a ponto de colapsar. E aqui a pessoa vem para a reunião pública, sintoniza com Jesus e tem a dádiva de poder ser curada daquele processo, né? E óbvio que isso tem uma série de fatores que interferem, inclusive o merecimento, né? Então a gente vai observar que algumas dessas nódoas repercutem também no corpo físico como doenças físicas, né? Aquelas que já estão ali sendo cultivadas por nós durante um bom tempo, né? A gente está causando aquilo no nosso perispírito e aquilo vai ser repercutido no nosso corpo físico. O inverso também acontece. Tudo que eu faço no meu corpo físico reflete no meu perispírito. E o que eu faço a outrem também repercute no meu perispírito. Recentemente a gente teve um caso em que a pessoa desenvolveu um câncer nos ossos e sentia dores terríveis nessa região do braço. E ao fazer regressão com esse espírito, ele se viu numa encarnação como policial e ele havia atirado numa pessoa, um jovem inocente, né? Sem necessidade, a gente pode dizer assim, entre aspas. Aquele era um recurso que ele podia utilizar, mas não poderia ser o primeiro recurso, ele poderia ter usado outros recursos. Então, ele gera no seu perispírito aquela nódoa, aquela lesão. E aí, nesse caso, a enfermidade física para ele foi um processo de cura do espírito, né? Através daquelas dores da doença, né? Os processos da doença, ele estava ali expurgando aquele ato que ele tinha tido, sabe Deus em quantos anos atrás, né? Em que existência isso aconteceu. Mas só para a gente entender que essas doenças, elas podem ser causadas por ações nossas agora, atuais,
ou registradas no nosso perispírito em existências anteriores. Ainda Manuel Filomeno de Miranda, né? O pensamento é energia dinâmica em contínua movimentação. Hora nenhuma a gente para de pensar. Nossa mente está ativa o tempo todinho. Ainda quando você está vendo besterol, sua mente está ativa. Perdendo tempo com besteira, tá, mas tá ativa, tá pensando em alguma coisa. Não é isso? Tá dinâmica. Então, às vezes a gente acha que é besteira, mas a gente está sintonizando naquela frequência ali. Nossa energia está sendo canalizada para aquilo ali. Irradiação dos equipamentos mentais. Executa ações que se tornam somatizadas pelo organismo, tanto para o equilíbrio quanto para a desordem emocional e celular, abrindo espaço, nesse último caso, para a instalação de muitas enfermidades. Vejam que a gente está falando aqui, a gente está falando nem de influência espiritual, nem de obsessão. A gente está falando de nós como agentes do nosso processo. Óbvio que atrelado a isso, a gente tem aquela equipe básica que a gente convoca para estar perto da gente. Então, eu estou com pensamentos de irritação, eu convoco uma equipe de irritados para estarem perto de mim. Aquela minha irritação que era pequenininha vai tomar uma proporção muito maior. Porque já não é só minha. A gente não pensa sozinho. A gente sempre pensa em grupo. Então, se eu elevo o meu pensamento, faço uma prece, como nós falamos no início, a gente eleva esse pensamento, a gente agradece, a gente contempla a natureza, a gente também está convocando para perto da gente espíritos naquela. Então, continuando com o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: orientado de forma saudável, atua no seu campo vibratório de maneira compensadora, qual ocorre nos casos de autoterapias pela oração, meditação, visualização ou através dos medicamentos placebos que, absorvidos em clima de confiança, produzem efeitos maravilhosos. Então, ele está se referindo ao pensamento, né? Orientado de forma saudável, ele vai atuar no nosso campo vibratório de forma compensadora. Como é que a gente vai conseguir isso? Através desses instrumentos que ele chama de autoterapias. A oração, a meditação, a ingestão, inclusive, ele ainda vai falar do placebo, né? Ingestão do placebo, que traz ali um benefício, comprovado, inclusive, cientificamente, né? Igualmente, em face da evocação de acontecimentos passados ou da captação visual, auditiva e olfativa de alguma coisa, conduz a memória aos momentos já vividos em torno daquelas ocorrências ou produz reações orgânicas nos aparelhos digestivo, sexual, nervoso. Então, a gente pode recorrer àqueles instrumentos para direcionar o pensamento para o nosso bem-estar, ou a gente pode fazer o contrário, né? Utilizar esse pensamento e trazer esses transtornos, essas ocorrências, inclusive, como ele diz aqui, ativando a memória que está lá no nosso perispírito de situações que a gente já viveu semelhantes àquela que a gente está vivendo, né? Em razão da tendência comum a muitas criaturas para o cultivo de ideias deprimentes, vulgares, agressivas, o pensamento constrói paisagens terrificantes pela sordidez, pela qualidade inferior, nas quais o indivíduo fica submerso
respirando o bafio pestilencial que organiza a paisagem infeliz. Então, muitas pessoas têm essa tendência de pensamentos doentios, né? Deprimentes, o vitimismo, aquele vício de reclamar de tudo, de encontrar a pior parte de tudo que acontece. Isso tudo vai criando esse cenário, como ele fala aí, de qualidade inferior, né? Semelhantemente, a construção mental de formas sensuais, hediondas, vingadoras, adquire plasticidade e vida, tornando-se parte integrante da psicosfera do seu autor. Veja, construção mental de formas sensuais, tudo aquilo que a gente produz na nossa mente. Se você é viciado em filme pornô, se você está lá envolvido com suas questões, tudo que você fala é relacionado à ideologia política, tudo que você fala, aquela situação você constrói na sua mente. E você fica vinculado mentalmente àquelas equipes espirituais que estão naquela mesma sintonia. Então você atrai para perto de você e cria aquelas pessoas, você adquire plasticidade, aquelas pessoas passam aquelas inteligências, aquelas construções mentais, passam a fazer parte da nossa vida. A gente cria essa psicosfera ao nosso redor que vai atrair semelhantes. À medida que se concretizam na razão direta em que são vitalizadas, essas construções passam a agir sobre o paciente, causando-lhe conflitos muito desgastantes. Então, a gente tem uma construção mental, a gente emite aquele pensamento, e aquele pensamento vai se concretizando. Lembra que a gente falou que à medida que a gente demanda intensidade àquele pensamento, ele vai se tornando mais vivo, não é isso? É como se ele fosse se condensando e se tornando matéria palpável. Então a gente vai dando vitalidade àquele pensamento e aquilo ali vai trazendo problemas sérios para a gente, certo? Essas imagens vivas adquirem identidade e espontaneidade, agredindo e ultrajando aquele que as estimula e mantém. Quando imparcial desprendimento pelo sono, torna-se vitimado pela multidão que o envolve, encarcerando em estreito ciclo de viciações, nas quais se contraz. E aí, Manuel Filomeno de Miranda já está falando dessa equipe que a gente convoca para perto da gente. Quando a gente dorme, ou seja, no desdobramento do sono, a gente vai encontrar aquela equipe que a gente convocou. Então, o nosso sono é inquieto, a gente tem pesadelo, a gente não consegue recuperar, né? O corpo físico não se recupera, a mente não descansa, porque você está em troca mental, fluídica com esse tipo de entidade. Então, voltando para Manuel Filomeno de Miranda, né? São comuns esses fenômenos de auto-obsessão entre as criaturas humanas por cultivarem pensamentos negativos e insensatos que os aprisionam nas malhas fortes das próprias ondas mentais enfermiças. E aí ele está se referindo a esses pensamentos aqui que a gente estava falando, né? A gente, quando dorme e tem aquele contato com os espíritos inferiores que estão sendo a nossa companhia por conta dos nossos pensamentos e sentimentos, ele define isso como um processo de auto-obsessão. É a gente que está provocando aquele processo com os nossos pensamentos e sentimentos inferiores, desequilibrados. Diante das injunções de tal natureza, como de outras, o valioso recurso da oração é terapia poderosa que desagrega essas energias mórbidas e propicia aragem mental salutar para novas
e superiores formulações, que passarão a envolver o paciente, restaurando-lhe o equilíbrio. Então, a oração é o medicamento da alma. Toda vez que a gente eleva o nosso pensamento a Deus, a gente desagrega essas energias mórbidas. Então, é como se a gente quebrasse aquelas moléculas ali de veneno, de toxicidade, né, que a gente emana para o nosso próprio corpo. Com a oração, a gente vai sobrepor aquilo ali, vai destruir aqueles miasmas, né, aquelas nódoas que a gente criou, que estão ali grudadas no nosso perispírito. E aí, a gente vai ampliar a nossa mente para absorver, inclusive, essas emanações superiores. Que quando a gente está naquela condição inferior, a gente não consegue, né? A gente repele, porque a nossa psicosfera está completamente sintonizada com essas emoções, esses pensamentos inferiores. Quando eu oro, eu expando a minha mente, eu me conecto com o alto, os espíritos superiores despejam sobre nós esses fluidos salutares, que nos ajudam a diluir, dissolver esses fluidos doentios. Então, a gente é como se a gente freasse o processo da enfermidade, do desequilíbrio, a gente retoma a nossa harmonia. Por isso que a gente estava dizendo no início que o pensamento inferior, o sentimento, ele virá, porque ele é inerente ainda à nossa condição. Mas com o nosso esforço em sobrepor aquilo, em corrigir, em redirecionar, a gente vai anulando aquele processo e vai restabelecendo o equilíbrio mental, espiritual e físico, né? Ao lado da oração, é indispensável a renovação interior para melhor, conduzindo a ação caridosa, dignificadora, responsável pelo crescimento espiritual do ser. Então, não adianta eu orar se eu não busco me tornar uma pessoa melhor. Porque vai ser o mesmo que enxugar gelo, né? A gente está fazendo errado, ora, melhora, piora. Ora, melhora, piora. E nada muda. É interessante isso porque tem um livro, acho que se eu não me engano, é o Dicionário da Lupe, que eles vão falar de um caso de um rapaz que tinha chegado ao centro e estava em tratamento espiritual. E naquele momento que o rapaz entra, os espíritos dizem a André Luiz que aquela era a 10ª cirurgia espiritual que já estava sendo feita por aquela pessoa. Em 3 meses que ele estava frequentando o centro. E que aquela seria a última por enquanto. Porque ele já havia recebido o possível para se tornar melhor, mas ele não estava fazendo a sua parte. Então, se os espíritos estão ajudando a gente ora, solicita, né, pede aquela ajuda, eles se fazem presentes, nos ajudam, fazem aquela asepsia no nosso perispírito, nos ajudam, nos dão bom ânimo, intuição. E a gente volta a fazer a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido, vai chegar a hora que eles vão dizer, não, vou ter que deixar fulano aqui caminhar com as próprias pernas, para ele entender que ele precisa se modificar. Ele está recebendo todo o benefício e não está compreendendo. Então, a gente precisa deixar ele sofrer as consequências de suas ações, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte com a nossa mudança moral, com a nossa mudança de conduta mental, para que também os espíritos possam nos ajudar, né? Sem olvidar-se, sem esquecer-se, né, o estudo do Espiritismo, que é o mais completo tratado de psicoterapia que se encontra à disposição. Aquele que deseja uma existência saudável deve iniciar o esforço pelo conseguir, pensando na forma correta, otimista, confiante, para viver em paz, construindo a sociedade harmônica, parte integrante do anseio de todos os homens e mulheres de bem. Então, esse esforço que a gente faz para conseguir essa harmonia
A gente está fazendo pela construção de uma sociedade melhor. Porque não adianta eu querer que o mundo em que eu vivo seja melhor se eu continuo a ser a mesma pessoa. É no meu micro-universo que as coisas começam a funcionar. Se cada um fizer a sua parte, não é? Tudo melhora. Só que a gente quer que o macro melhore sem melhorar o micro, que é o nosso. Eu não abro mão. Por que o outro tem que abrir? Né? Se cada um abrir um pouquinho, a gente vai construir um ambiente muito melhor. Seja no nosso ambiente doméstico, seja no nosso ambiente profissional, em qualquer situação em que a gente tenha convivência com pessoas, tudo vai se tornar mais leve e melhor. Né? E é interessante como ele vai dizer que o estudo do Espiritismo é esse tratado de psicoterapia, né? Porque se a gente mergulhar na teoria, na literatura espírita, a gente vai ver que tudo leva a gente para esse autoconhecimento, para esse processo de entender quem nós somos e o que é que a gente quer da nossa vida. O que é que eu posso fazer para ser melhor, para me tornar melhor, para fazer com que essa minha atmosfera melhore e para compreender que nem tudo que eu passo hoje tem explicação hoje. Isso dá uma acalmada no nosso coração, né? Porque às vezes a gente quer resolver tudo. Peraí, isso não é de agora não. Sabe Deus de quando, né? A gente vem errando, a gente precisa lembrar que a gente vem errando há milênios. São milênios de erro. Imagina se Joana de Ângeles estava dizendo que se eu tenho 50 anos agindo de forma equivocada, eu vou precisar de 50 anos para extinguir aquilo ali do meu organismo. Imagina se ele vem errado há milênios. O que nos aguarda, né? Tantos milênios de reconstrução. Então a gente não precisa ter pressa. Mas a gente tem que caminhar, né? Porque quanto mais tempo a gente passa parado, mais oportunidade a gente desperdiça de modificação e de reconstrução desse nosso futuro. E para a gente terminar, eu trouxe essa mensagem de Martins Peralva, em que ele vai falar dessa nossa busca, né, por essa melhoria. Ele diz assim: o aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemos com princípios elevados. Quanto mais eu invisto minha energia, meu tempo, minha dedicação na minha reforma moral, eu estou me tornando um instrumento de trabalho melhor. A melhor forma de educar a minha mediunidade é eu me tornando uma pessoa melhor. Associado isso, obviamente, ao estudo, né? O estudo e a fixação do ensino espírita colocam-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. Quando eu compreendo o que acontece comigo, eu sofro menos. Porque eu sei que existe uma causa e sei que existe um propósito com aquilo, um objetivo com aquilo. Eu não estou sofrendo de forma indiscriminada, injusta ou ao acaso. Né? Tem uma linha de raciocínio no processo que me faz passar pelas situações com mais calma, com mais tranquilidade, buscando essa harmonia que a gente precisa para obter essa saúde. Né? Então, eu espero que essas informações elas tenham sido esclarecedoras para vocês e que a gente se empenhe, né, em conduzir a nossa mente, as nossas emoções, consequentemente as nossas ações, no sentido de buscar essa saúde real, né, essa harmonia interior que a gente precisa para a nossa melhoria, o nosso aprimoramento moral.